O cristão deve celebrar o Natal, é o título da mensagem desta manhã. Como muitas vezes ocorre, a Igreja Evangélica Brasileira polemiza sobre assuntos dos mais diversos. Na verdade, tem sido assim no decorrer recente de sua história. E ultimamente tem se falado muito sobre o Natal, sua história e implicações. Como era de se esperar, opiniões diferentes surgiram sobre o assunto. Existem aqueles que não veem qualquer problema na celebração da data e aqueles que radicalizaram, abdicando de toda e qualquer celebração relacionada ao tema em questão. E a grande razão que apresentam para essa rejeição é a declaração em que a celebração do Natal é uma festividade pagã. E quero apresentar que a história, no passado, dava base para esse entendimento. O Natal não era celebrado entre as primeiras festas da igreja primitiva. Os primeiros indícios da festa provêm do Egito. Os costumes pagãos ocorridos durante as calendas de janeiro lentamente modificaram-se na festa do Natal. Foi no século V da Igreja que a Igreja Católica determinou que o nascimento de Jesus Cristo fosse celebrado no dia da antiga festividade romana, em honra ao nascimento do sol, isso porque não se conhecia ao certo o dia do nascimento de Cristo. Não se pode determinar com precisão até que ponto a data da festividade dependia da brumária pagã, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, em 17 a 24 de dezembro, que celebrava o dia mais curto do ano e o novo sol. As festividades pagãs, Saturnália, brumária, estavam profundamente arraigadas nos costumes populares para serem abandonadas pela influência cristã. A festividade pagã, acompanhada de bebedeiras e orgias, agradava tanto os cristãos, agradaram tanto que os cristãos viram com benevolência uma desculpa para continuar a celebrá-la, mas com grandes alterações no espírito e na forma. Substituição de festas. Logo, está claro que o Natal surgiu com a finalidade de substituir as práticas idólatras e pagãs que influenciavam a sociedade da época. Hoje, como no passado, a humanidade continua fazendo desta festa pretexto para bebedeiras, danças e orgias. Se não bastasse isso, sabemos todos que milhões de pessoas nos países de todo o mundo, muitos desses cristãos, levam seus filhos e pequenos a acreditar em Papai Noel, dizendo-lhes que foi o bochechudo velhinho que lhes trouxe um presente. Ora, a figura de Papai Noel tem origem nos países nórdicos, referindo-se a um senhor idoso, denominado Klaus, que saía distribuindo presentes a todos quantos podia. Infelizmente, numa sociedade materialista e consumista, o tal Papai Noel é mais desejado do que o próprio Jesus de Nazaré. Afinal de contas, Klaus é o bom velhinho que satisfaz os luxos e desejos de todos quantos lhes escreve missivas recheadas de vaidades e cobiças. Se isso não bastasse, adiciona-se a centralidade em muitos lares cristãos de uma árvore recheada de bolinhas coloridas.
o espírito consumista e mercantilista do Natal, é a ênfase na árvore e no Papai Noel, são contrários à mensagem do Evangelho que anuncia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós. Aliás, esta é a grande nova. Deus enviou seu Filho em forma de gente. Sem sombra de dúvidas, sou absolutamente contra tudo o que incentiva esse espírito mercantilista natalino. No entanto, acredito que, antes de qualquer posição, decisão ou dogmatização sobre o que fazer do ou no Natal, devemos responder sinceramente a pelo menos 3 indagações. Primeira, será que existe alguma festividade ou festa no mundo que tenha o poder de convergir tantas pessoas em torno da família e do lar como o Natal? Segunda, em virtude da influência que o Natal exerce na sociedade ocidental, será que não deveríamos aproveitar a oportunidade e anunciar a todos quantos pudermos que um menino nos nasceu e um filho se nos deu? Terceiro, seria inteligente de nossa parte desconsiderar o Natal, extinguindo-o definitivamente do nosso calendário em virtude do espírito mercantilista natalino que impera em nossa sociedade? Apesar de não observarmos textos bíblicos que incentivem a celebração do Natal, é absolutamente perceptível em diversas passagens a importância e a relevância do nascimento e encarnação do Filho de Deus. As Escrituras narram com efusão o nascimento do Messias. Se não bastasse isso, sem a sua vinda, não nos seria possível experimentarmos a salvação eterna e a vida vindoura. É absolutamente perceptível em diversas passagens bíblicas a relevância do nascimento e da encarnação do Filho de Deus. Portanto, celebrar o Natal, ainda que saibamos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, significa, em outras palavras, relembrar a toda a humanidade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Sendo assim, é possível nos beneficiarmos dos aspectos positivos que o Natal proporciona. O Natal também oferece oportunidade de evangelização. Sim, é uma excelente oportunidade de evangelização. Em todos os registros históricos, percebemos de forma impressionante o quanto os irmãos primitivos eram apaixonados, entusiastas e extremamente corajosos na proclamação do Evangelho. Esses homens e mulheres de Deus eram movidos por um desejo incontrolável de pregar as boas novas. Eram pessoas provenientes de classes, níveis e posições sociais das mais diversas, artesãos, sacerdotes, empresários, escravos, gente sofisticada, pessoas simples e iletradas. Entretanto, ainda que diferentes, todos tinham em comum o sentimento de urgência em anunciar a Cristo. É essa razão que nos leva a comemorar o Natal,
dentro destes princípios com base bíblica.